Olá, bora mergulhar no último relatório mensal do Fundo Imobiliário Vinci Imóveis Urbanos, o VIUR11. Vamos analisar juntos o desempenho dele em agosto de 2025. Sem enrolação, vamos direto ao que interessa, começando por um número que já chama a atenção logo de cara. Tá aí, o primeiro número que salta aos olhos no relatório é este, 14,7%. É um número bem expressivo, né? Basicamente, isso aí é o retorno com dividendos que o fundo pagou, mas projetado para um ano inteiro, com base no preço da cota lá no final de agosto. Agora, a grande pergunta é: como o fundo chegou nesse resultado? Vamos entender isso e muito mais agora. Vamos começar pela parte que todo mundo que investe quer saber, o dinheiro que caiu na conta, ou seja, os dividendos e o rendimento. Em agosto, o fundo distribuiu exatos 6,7 centavos por cota. Mas o curioso é que o resultado que ele gerou no mês foi um pouquinho maior, 7,1 centavos. Essa diferença, que não foi distribuída, foi direto para a reserva acumulada do fundo, que agora está em 18 centavos por cota. É tipo uma poupança, um colchão de segurança para garantir as distribuições lá na frente. E falando em distribuição, consistência é a palavra-chave aqui para o VIUR11. Se a gente olhar os últimos 12 meses, o fundo pagou rigorosamente os mesmos 6,7 centavos por cota, mês após mês, sem tirar nem pôr. Isso mostra uma previsibilidade bem grande no rendimento. Antes da gente continuar, só um parêntese rápido para explicar um indicador super importante, o tal do P sobre VP. De forma bem simples, ele mostra se a cota do fundo está sendo vendida na bolsa por mais ou por menos do que ela vale em termos de patrimônio. Se esse número for menor que 1, quer dizer que está rolando um desconto. E olha só o caso do VIUR11. A diferença é bem grande. Enquanto o valor patrimonial, ou seja, o valor justo de cada cota, era de R$ 8,74 no fim de agosto, o mercado estava negociando essa mesmíssima cota por apenas R$ 5,41. Essa conta aí resulta em um baita desconto, 37,3%. Em outras palavras, era como se fosse possível comprar uma parte do fundo por um preço quase 40% mais barato do que o valor dos seus ativos. Ok, agora vamos entrar na sala de máquinas do fundo. Como é que ele gerou a grana para fazer esses pagamentos? Vamos dar uma olhada nos resultados financeiros e operacionais. A matemática do mês foi basicamente essa. Entre 9 centavos por cota com receita de aluguel, que é como o fundo ganha dinheiro, alugando seus imóveis, aí sair um pouco mais de 2 centavos com despesas financeiras, mais um pouquinho com despesas administrativas e no final da conta sobrou um resultado de 7,1 centavos por cota. Como a gente já viu, desse total, 6,7 foram distribuídos. E quando a gente olha para onde foi o dinheiro das despesas, fica bem claro. Quase 3/4, 74%, são despesas financeiras. Basicamente, são juros de dívidas que o fundo fez para comprar alguns de seus imóveis. Agora, um ponto super positivo para a receita é a ocupação dos imóveis. A vacância física, ou seja, o espaço que está vazio, sem inquilino, é de apenas 3%. Isso quer dizer que 97% de toda a área do fundo está alugada e gerando receita. E o melhor, esse número está estável há um ano. Beleza, mas que imóveis são esses? Quem são os inquilinos? Vamos olhar agora para os tijolos que sustentam o fundo, ou seja, o seu portfólio. O portfólio tem 7 imóveis e uma concentração bem forte, viu? Quase 90% da receita vem do setor de educação. O principal inquilino, a Ânima Educação, é responsável por mais da metade de tudo que o fundo arrecada. E essa mesma concentração se reflete geograficamente, com o Rio Grande do Sul tendo o mesmo peso. Essa concentração fica ainda mais óbvia quando a gente olha a lista de inquilinos. A Ânima domina com 54%. Se somarmos com a Facamp e a Cogna, esses 3 grupos de educação juntos representam 89% da receita total. É, sem dúvida, uma aposta bem focada nesse setor. Agora, o que dá uma segurança gigantesca para essa receita toda? Este número aqui, 9 anos e meio. Esse é o prazo médio que ainda falta para terminar os contratos de aluguel. É o que o mercado chama de WALT. E olha, é um horizonte de tempo bem longo, o que é ótimo. E essa segurança fica ainda mais nítida quando a gente olha para os vencimentos. É impressionante, 97% da receita do fundo vem de contratos que só vão vencer depois de 2033. A menos que aconteça alguma quebra de contrato, o que é raro, a receita está praticamente garantida por quase uma década.
Bom, ter uma carteira de imóveis forte é fundamental, mas a gente precisa olhar o outro lado da moeda também. Vamos falar de um assunto crucial em qualquer análise: a dívida do fundo. A pergunta é bem direta. O fundo usa dívida para comprar seus ativos? Em outras palavras, ele está alavancado? E a resposta é sim, o fundo tem alavancagem. O total de passivos, que são as dívidas e obrigações, está na casa dos 120 milhões de reais. Quando a gente compara isso com um patrimônio líquido de 235 milhões, a gente vê que a dívida equivale a 50,9% do patrimônio. É o nível que a gente considera moderado de alavancagem, usada principalmente para financiar a compra dos imóveis do portfólio. Para a gente fechar essa análise, vamos juntar todas as peças do quebra-cabeça com um resumo e também dar uma espiada no que o gestor do fundo está pensando para os próximos meses. Resumindo a ópera, os pontos positivos são bem claros: um rendimento alto e constante, um desconto de mercado bem relevante e contratos com prazo muito longo. Já os pontos de atenção ficam por conta da forte concentração no setor de educação e no inquilino Ânima, e também a alavancagem moderada, que sempre pede um monitoramento de perto. Olhando para frente, o gestor do fundo parece bem otimista. A aposta dele é que a combinação de uma melhora no cenário lá fora com a queda da Selic aqui no Brasil deve criar um ambiente bem positivo para os ativos brasileiros, incluindo os fundos imobiliários, ao longo de 2026. E para terminar, fica aqui uma provocação para a gente pensar. O VI R11 vive uma dualidade interessante. De um lado, a segurança de contratos super longos, do outro, o risco de depender muito de um setor e de um inquilino. A grande questão que fica no ar é como essa balança vai se comportar com as mudanças econômicas que certamente virão para o Brasil.